Saudações! Hoje irei falar sobre a religião satânica. Durante a ascensão da condição animal para a condição humana, em algum ponto o homem se separou do todo. O homem formou-se como um ser que pensa, e pensando pensa no que não existe. Natural e sobrenatural. Ele dividiu a realidade entre aquilo que ele sabia e aquilo que o imaginava. A palavra saber é importante aqui. Saber vem da mesma raiz da palavra sabor, portanto só se conhece realmente algo quando se experimenta esse algo. Pouco importa se aquilo que foi experimentado pode ser visto de outra forma ou se não vai existir mais daqui a poucos segundos, o que importa é que, mesmo que por poucos instantes, você o conheça. Sabedoria é tudo aquilo que pode ser saboreado. Qualquer coisa que fuja disso é devaneio ou informação inútil. De qualquer forma, o homem dividiu seu próprio mundo entre aquilo que ele sabe e aquilo que acha que poderia saber. Com o tempo este mundo separado do mundo foi criado e surgiram deuses como Mercúrio e Jeová, e lugares como Valhalla e o paraíso. Foi Platão o maior arauto desta divisão do mundo e foi o cristianismo o seu maior divulgador. É importante notar que o próprio Epicuro de Samos, pai do hedonismo, já havia notado esta divisão reativa e os problemas que vêm com ela, isso muitos séculos antes de Nietzsche. E na minha opinião esta é a parte mais importante para se descobrir se alguém é ou não é satanista. Um satanista não faz separação entre natural e sobrenatural, ele não vive em ilusões etéreas, mas em uma realidade carnal. Satanistas não constroem seus castelos em nuvens, mas aqui na terra. Foi de fato isso que mais me atraiu na obra de Jung. Sua realidade não é definida por contos ancestrais e nem mesmo pelo dogma oficial, seja ele religioso ou científico. Para o satanista sua experiência é o que define a realidade. Sonhos e narrações alheias são só indicações a se seguir e na maioria das vezes não levam a lugar nenhum. Em um prefácio do livro O Segredo da Flor de Ouro, Jung mostra o quão infrutífera é a ânsia de apontar certos acontecimentos como sobrenaturais, já que eles acontecem dentro da natureza. Tudo que nos cerca é natureza, então como poderia existir algo acima ou abaixo dela? De qualquer forma, esta filosofia da divisão prosperou em diversos pilares de decadência: Deus, ego, natureza, razão, verdade, etc. Mas como terminar com esta divisão? Como religar-se à condição plena? Este tem sido o papel dos místicos de todos os tempos. A própria palavra religião vem da palavra religare, religar-se ao todo do qual nos separamos por nossa superioridade intelectual. O interessante é que o satanismo faz este religamento por uma via totalmente diversa das demais religiões. A receita padrão é lutar contra a ilusão e assim espera-se estabelecer a verdade. Mas percebe como os termos verdade e ilusão ainda são usados. Desta forma a separação continua eternamente. No satanismo, e este é o único motivo dele poder ser chamado religião, este restabelecimento é conseguido pelo uso da ponte 9 igual a 0. Chorozon, o deus/demônio da ilusão, não é destruído com a espada, mas com a dança. Quando se luta contra Chorozon, afirma-se Chorozon. Lutando contra a ilusão, afirma-se a ilusão. Torna-se assim o inimigo cada vez mais forte e você cada vez mais fraco, e a separação entre tu e todo cada vez maior. A comunhão bafomética jamais ocorre desta maneira. Isso gerou um vazio no homem. Ele aprendeu pela filosofia que faz parte do todo, mas não sabe, saboreia, o que é isso. É o extremo oposto de todos os outros seres viventes que sabem e saboreiam ser parte do todo, mas jamais aprenderam isso em escola nem tradição alguma. Não basta aprender intelectualmente que você é Deus. Isso não o torna mais divino do que antes, isso nem sequer lhe ensina como ser Deus, é apenas informação para algo ainda difícil de ser entendido. Você pode ser um teórico notável sobre as goiabas e as goiabeiras, mas se nunca comeu uma goiaba, jamais a conheceu. Isso acontece, entre outras coisas, por causa da ideia grotesca que sempre tentaram passar do que é o todo Deus. Baphomet. A tradição judaico-cristã deturpou o verdadeiro Deus em um Deus corrupto, degenerado e antinatural. Surgiu um Deus sobrenatural e com ele o homem pensou ter que se tornar sobrenatural para se tornar Deus. No satanismo se destrói a ilusão compactuando com ela. Transcende-se o ego, pela vivência do ego. Torna-se Deus,
vivendo a mais alta expressão da humanidade. Chega-se ao todo fazendo parte dele. Notou a diferença? Não existe uma batalha contra a ilusão, nasce investe fora e tempo dando fora e poder a algo que quer deixar para trás. Existe sim uma transcendência, você sobrepujar, ultrapassa a ilusão, se distinguindo dela. Este é um assunto ao mesmo tempo experimentalmente simples e teoricamente complicado. É simples porque pode ser testado agora mesmo. Não lute contra o seu ego, seja o seu ego. Quando você parar de se preocupar com ele, vai ver que já o transcendeu. Todo esforço para atingir a divindade é contraprodutivo. Um Deus não precisa se esforçar para ser um Deus. Ao mesmo tempo, este é um assunto teoricamente complicado, e por isso é melhor ser explicado nos próximos vídeos futuros. Concluindo, este é o coração do satanismo, a semente negra de onde nasce todo o resto. Bem pessoal, era isto, espero que tenham gostado do vídeo, se inscrevam e compartilhem o canal, e tenham um bom dia.